Marcos capítulo 2, versículo 23 a 28. Antes nós vamos ler, nós vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai eterno, nós nesta noite estamos aqui a pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Pedir a Ti, ó Deus, que esteja abençoando a Tua igreja, falando ao coração de cada um dos membros da Tua igreja, do Teu povo. Não só aqui, ó Deus, mas por todo o nosso país, que o Senhor esteja tendo misericórdia. Que a palavra do Senhor esteja sendo pregada, ó Pai, por todos os cantos desse país. E que todos, ó Pai, todos os níveis de pessoa, todos os órgãos, ó Pai, todas as empresas, todas as pessoas desse país, ó Pai, sejam tocadas pela Tua palavra. Sabemos, ó Deus, que esse é o nosso desejo, mas só o Senhor pode realizá-lo, só o Senhor pode realmente tocar no coração das pessoas, para que elas possam ouvir a palavra do Senhor. Queremos colocar, ó Deus, a nossa cidade diante do Senhor, pedindo que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame sobre nós sempre a Tua graça, a Tua misericórdia. Pedir pelo nosso estado, pedir pelo nosso país, pedir, ó Deus, pelas eleições que teremos, ó Pai, dentro de breve, que o Senhor tenha misericórdia, que somente a vontade do Senhor esteja sendo realizada nesse país. Que tudo, ó Deus, esteja debaixo do Teu controle, porque o Senhor é que controla todas as coisas. Por isso, ó Pai, nós colocamos tudo diante da Tua presença. E agora, ó Pai, nós suplicamos pelo nosso coração, que o Senhor tenha misericórdia, que o Teu Espírito aplique a Tua palavra à nossa vida, que o Teu Espírito, ó Deus, abra com mão forte o nosso coração, a nossa mente, e faça, ó Pai, com que a Tua palavra ache espaço no nosso coração. Nós Te louvamos, Te agradecemos e colocamos as nossas vidas diante do Senhor, orando, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Marcos, capítulo de número 2, Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 23 até o 28. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado às searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito no sábado, aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Meus irmãos, nós vimos nos textos anteriores, o mais próximo aí no capítulo 2, que Jesus ele passava em Cafarnaum, à beira-mar, e chamou Levi, ou Mateus, que estava numa coletoria. Ele o seguiu e depois Jesus foi para a casa dele, foi participar de um banquete na casa de Levi, e foi criticado por isso. E nós dissemos aqui que Jesus foi lá participar com aqueles pecadores, não porque ele estava participando com eles, mas ele foi ser médico no meio deles. Ele diz isso aí logo no capítulo 2. Depois nós vimos que imediatamente Marcos ele vai relatar sobre o jejum. Ele vai falar sobre o jejum,
e dizendo que os discípulos de Jesus não iriam jejuar enquanto Jesus estivesse aqui neste mundo, e eles fariam isso depois que Jesus morresse, que a prática do jejum seria após a sua morte. E, claro, nós entendemos que Jesus não excluiu o jejum dos nossos atos religiosos, da nossa busca a Deus, da nossa aproximação do Pai, jejuando. E vimos isso quando citamos até o texto de Atos capítulo 13, quando a igreja jejuou para enviar Paulo e Barnabé. Irmãos, é interessante notar que após o questionamento do jejum, depois que os fariseus questionaram Jesus sobre o jejum, e o texto imediato que Marcos registra é esse questionamento sobre o sábado. É interessante isso. Ele é questionado sobre estar no banquete na casa de Levi. Depois eles questionam ele sobre o jejum. Imediatamente Marcos entra com esse texto, com esse fato acontecido com relação ao sábado. E nós temos que lembrar que o sábado é o dia do Senhor, e não é o sábado para nós o sétimo dia, porque nós já sabemos que a igreja primitiva mudou, os apóstolos mudaram o dia de descanso, o dia do Senhor, para o primeiro dia da semana, que é o dia da ressurreição de Cristo. Nós vamos encontrar isso em Atos, nós vamos encontrar isso nas cartas, vamos encontrar em Apocalipse. Então, o dia do Senhor agora é o primeiro dia da semana. O texto mostra que Jesus passava junto a uma seara, usando aqui um linguajar nosso popular, junto a uma roça, que estava próximo da sua colheita, algo que deveria ser feito daí a alguns dias, ou no dia imediato, estava próximo da colheita. E os discípulos foram nesse lugar, e eles estavam com fome, pegaram algumas espigas. Eu não acredito que seja milho, porque eu acredito mais que seja trigo, e eles pegaram algumas espigas, diz o texto, e para comer. Quando eles fazem isso, eles são questionados pelo fariseu sobre o fato de eles não estarem guardando o sábado. O fariseu faz um questionamento quanto à licitude de fazer o que eles estavam fazendo. E nós precisamos de lembrar que no Velho Testamento, as leis relacionadas com o sábado estão lá no Velho Testamento. E eles questionam, por que os seus discípulos estão colhendo espigas no dia de sábado? E aí, nós temos o texto. Meus irmãos, nós vamos ver o que esse texto tem para nos ensinar. Primeiro que no versículo 23 e 24, se você prestar atenção, eles fazem um questionamento, porque eles estavam colhendo as espigas, e os fariseus advertem, dizendo que não era lícito fazer isso no sábado. Eles fazem uma afirmativa, isso não é lícito, vocês estão quebrando a lei. O fariseu, ele tinha muito zelo com o sábado, porque se você for pesquisar no Velho Testamento, você vai ver que uma das questões que Israel foi muito punido foi por causa da quebra do sábado. A quebra do dia do Senhor. Nós encontramos isso muito no Velho Testamento. Nós vamos encontrar isso em Isaías, nós vamos encontrar em Ezequiel, nos profetas menores. Os profetas cobravam isso do povo. Deus vai mandar o povo para o cativeiro, porque estão quebrando o dia do Senhor. Estão quebrando o dia do Senhor.
Só que, meus irmãos, quando nós vamos ler essa lei, a lei relacionada com a não colher, não realizar colheita no dia de sábado, está lá em Levítico capítulo 23, versículo 22, em Deuteronômio 23, versículo 25, aonde a lei permitia que a colheita de espigas para saciar a fome. Vocês prestem bem atenção, a lei permitia a colheita de qualquer pessoa que passasse perto da roça de alguém e estivesse com fome, ela podia ir lá e colher aquilo que ela pudesse carregar com as mãos para ela comer, mesmo que fosse no sábado. Está escrito na lei. A lei que dizia que não permitia a colheita, eles falam que eles estavam colhendo no sábado, mas a lei que não permitia a colheita está lá em Êxodo capítulo 34, versículo 21, é quando se refere à colheita mesmo, aonde o proprietário da terra vai lá e faz a colheita. Isso não era permitido no sábado, porque isso era trabalhar. Então o fariseu, ele faz esse questionamento, então ele muda, o fariseu acrescenta à lei uma ordenança. Ele pega e diz assim, olha, ir pegar espigas para comer é colher. Mas não é isso que a lei dizia. A lei dizia que era permitido pegar espigas para colher, para comer, mesmo que fosse no dia de sábado. Primeira coisa que nós precisamos chamar a atenção aqui. No versículo 25 e no versículo 26, o Senhor questiona a interpretação da lei do fariseu. Ele vai lá, ele questiona essa interpretação, citando um acontecimento do Velho Testamento, que se encontra lá em Samuel, quando em 1 Samuel capítulo 1, parece, de um versículo 1 a 6, eu não estou me lembrando do capítulo, mas está lá em 1 Samuel, quando Davi, ele sai fugindo de Saul, ele passa pelo templo, ele está com fome e é dado a ele o pão que era reservado ao sacerdote. Você precisa entender isso aqui. Existia antes do Santo dos Santos, no lugar santo, uma mesa que ela tinha aproximadamente 1 metro, 1 metro e pouco, 95 centímetros, em torno de 1 metro de comprimento, 50 centímetros de largura, mais ou menos 60 centímetros de altura. Ela era toda revestida de ouro, tinha 4 alças em cada ponta, ela só podia ser carregada como era carregado a arca, com os varões nas costas dos sacerdotes e dos príncipes, e era colocado todo o primeiro dia da semana, era colocado ali pães. Toda semana esses pães eram trocados, eles não podiam envelhecer lá, eles ficavam uma semana lá. Esses pães eram comidos pelos sacerdotes, só os sacerdotes podiam comer esses pães. Aquilo era um tipo de informação que estava sendo passada, de que o povo estava dando para Deus aquilo que Deus dava a eles de comida. Então, aqueles pães ficavam ali. Não era permitido comer por outras pessoas. E o que Jesus diz é que Davi, e isso aconteceu, Davi vai até o templo, passando por lá, com fome, o sumo sacerdote pega os pães e dá a ele. Deu a ele e ele comeu e distribuiu entre os seus soldados. Jesus faz uso desse fato acontecido para mostrar para o fariseu que o sábado não é superior ao homem. Por isso, ele vai dizer, no versículo 27, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado.
Irmãos, o que Jesus está dizendo aqui nesse versículo 27 e 28, quando ele diz que ele é o Senhor do sábado? O homem foi criado antes do sábado. O sábado foi o dia de descanso e Deus criou o homem antes do sábado. E o dia do Senhor foi instituído. O que Jesus está dizendo aqui é que o dia do Senhor foi instituído para abençoar o homem. O dia do Senhor não é para que o homem morra de fome. O dia do Senhor é para abençoar o homem. O dia do Senhor é o dia que o homem pode usar para ser feliz diante de Deus. Quando o servo do Senhor guarda e dedica esse dia ao Senhor, é o dia que o Espírito Santo vai trazer ao coração dele felicidade, vai trazer ao coração dele alegria, vai trazer ao coração dele oportunidade de meditação na palavra de Deus, na grandeza de Deus, na insignificância dele como homem. Então o dia do Senhor foi instituído para o bem do homem. Deus não institui e dá o nome desse dia como dia de descanso. Não é para o mal do homem. É para manter o homem saudável, é para manter o homem santo, entendendo que ele precisa desse dia para buscar a Deus, para aprender de Deus, para fazer as coisas que precisam ser feitas nesse dia. E nós vamos ver isso semana que vem, num outro texto, mais detalhadamente. Então, o que Jesus está dizendo aqui, e mostrando para o fariseu, é que o dia do Senhor é o dia para adoração. Abra sua Bíblia lá em Isaías capítulo 58. Isaías 58, versículo 13. Todos abriram? Nós vamos ler todos juntos, para que a gente diga ao Senhor que entendemos o que Ele está dizendo para nós. Se nós vamos ler juntos, nós estamos dizendo a Deus: Senhor, nós estamos entendendo a Tua palavra. Vamos lá? Versículo 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o diz. Amém. Vamos terminar o amém de novo? Amém. Você entendeu? Você entendeu? Por que é dia deleitoso? Porque é dia do Senhor em que você não vai seguir os teus próprios caminhos, você não vai fazer a tua própria vontade, mas você vai honrar esse dia, se deleitando em Deus, se alegrando por poder separar esse dia para o Senhor. Por isso Jesus diz: eu sou Senhor do sábado, o dia é meu. Então, o que Jesus está dizendo para esses fariseus? Olha, não adianta vocês ficarem com esse legalismo. E aqui nós podemos aprender de Deus nesse texto, é que Deus está falando: não adianta você querer acrescentar à minha palavra ou à minha lei o que eu já estabeleci, porque a lei é minha, você não pode acrescentar nada nela, você não pode tirar nada dela. E nem acrescentar, você tem que simplesmente fazer o que ela diz que tem que ser feito. Se o sábado
é dia deleitoso, é dia deleitoso. Se é para você se alegrar no Senhor, no dia do Senhor, você tem que se alegrar no Senhor. Você tem que se alegrar por ter um dia para buscar o Senhor. Por ter um dia para você dedicar ao Senhor, para você não fazer as coisas que você pode fazer em outros dias. É isso que ele está dizendo. E esse texto nos ensina, meus irmãos, que o Senhor não se afasta da sua palavra. Nós às vezes achamos que a palavra de Deus está velha, ultrapassada. Isso é o que estão falando por aí, que quando você começa a ser rígido com a palavra de Deus, você quer andar dentro da palavra de Deus, e nós, presbiterianos, estamos sofrendo uma perseguição terrível nos últimos dias. A mídia está batendo, mas nós não vamos ceder, porque nós, diante da palavra, nós não podemos ceder. Que venha, que fale o que quiserem falar, porque Jesus não cedeu. Ele disse para o fariseu: você está acrescentando na palavra, você está acrescentando na ordenança. Não é assim, não é isso que a palavra diz. E aqui, meus irmãos, nós precisamos de entender isso. Esse texto nos mostra que o Senhor, Ele é o intérprete da sua própria palavra. A palavra se auto-interpreta, porque basta você procurar que você vai ver, que você vai achar tudo na Bíblia. E Ele nos mostra que Ele não se afasta da sua palavra. Você tem que colocar isso no seu coração. Deus não se afasta da sua palavra. Quem se afasta da palavra de Deus somos nós. Quem se afasta da palavra de Deus é o homem. Deus não se afasta da sua palavra. Passa-se céu, passa-se terra, mas a minha palavra, essa não passará. Ela vai cumprir tudo aquilo que ela está determinado por ela. E aqui eu queria que nós estivéssemos também vendo dois tipos de homens aqui nesse texto. Primeiro, nós encontramos aqui os discípulos, que independentemente da visão do fariseu, sabendo que o fariseu não concordava com o que eles iam fazer, eles simplesmente não se importam com os fariseus e vão lá e fazem o que tinham que fazer: colheram as espigas, sob a ordem do Senhor Jesus. Eles não se importam. Então aqui nós encontramos um grupo de homens que faz a vontade de Deus, independentemente daqueles que estão olhando para eles. É uma coisa interessante que você encontra no texto. Por outro lado, encontramos um grupo de homens que questionam o próprio Criador e querem fazer conforme a vontade deles. Aqui você tem que resolver em que grupo você se encontra. Se você se encontra no grupo daqueles que obedecem a palavra do Senhor de forma firme, segura, consciente, ou se você é daqueles que anda religiosamente atrás de ideias de uns e de outros. É os dois grupos que nós encontramos aqui. E sabemos que a única forma que temos de andar realmente conforme a vontade do Senhor é quando o Espírito do Senhor faz transformação no nosso coração, gera em nós um novo nascimento e faz com que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Sem isso, ninguém faz a vontade do Senhor. Agora, o que nós podemos praticar nesse texto? Primeiro, você tem que tomar cuidado, porque o que o texto está condenando de forma muito forte é o legalismo. Nós devemos tomar cuidado com o legalismo. O legalismo, ele simplesmente acrescenta à palavra de Deus aquilo que a palavra não diz. E aí nós devemos tomar muito cuidado, porque no nosso meio, o meio que eu digo evangélico, nós temos muita igreja, muita gente que se diz evangélico, cheio de ordenança, cheio de legalismo. Não pode vestir aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e quando você vai perguntar, a pessoa vira e fala assim: é a doutrina da nossa igreja. É a doutrina da nossa igreja. Meus irmãos, a doutrina do Senhor, palavra de Deus. Igreja não tem
a minha doutrina. A igreja tem a doutrina bíblica, não importa, ela tem que seguir a Bíblia, ela não pode tirar de algum lugar ou de algum texto, fazer alguma coisa e criar um legalismo. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós às vezes falamos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, sem base bíblica. Isso Jesus condenou. Jesus condena isso o fariseu, ao ponto de dizer, depois ele vai falar lá na frente com os fariseus, vocês acrescentam peso sobre os novos que vocês mesmos não carregam. E vai dar a eles aquele nome que nós não gostamos, hipócritas. Hipócritas. Meus irmãos, o legalismo nos leva à hipocrisia. É o que ele está falando aqui, o que ele está mostrando para aqui. Outra coisa que nós precisamos fazer é tomar cuidado com a interpretação errada sobre o dia do Senhor. Tem 2 pontos aqui preocupantes. Primeiro, é aquela pessoa que diz que o dia do Senhor não existe mais, que Jesus aboliu o sábado. Meus irmãos, Jesus não aboliu o sábado. Se você quer a prova disso, você pode procurar nas cartas paulinas, você pode procurar em Atos dos Apóstolos, você vai ver eles no primeiro dia da semana, fazendo aquilo que tinham que fazer, colhendo ofertas, ministrando Santa Ceia, cultuando a Deus, no primeiro dia da semana. Jesus não aboliu o sábado está nas leis morais. O sábado está nos 10 mandamentos. Jesus não aboliu nenhum dos 10 mandamentos. Põe isso na sua cabeça. Você não pode adorar a Deus do jeito que você quer. Você não pode ter imagem de escultura. Você não pode ter imagem nem intelectual de Deus na sua cabeça, você não pode ter. Isso é idolatria. Você tem que honrar pai e mãe, você tem que saber o que significa roubar, o que significa adulterar, você tem que procurar saber, porque os 10 mandamentos são as leis morais e eles estão aí para ser cumpridos. Todos eles trazem exigências sobre nós e todos eles trazem pecados que nós cometemos diariamente. Porque todos os nossos pecados, não importa, você pode dar o nome que você quiser, todos os nossos pecados estão envolvidos com a quebra dos 10 mandamentos. Todos. Mas hoje com a internet, todos estão envolvidos com os 10 mandamentos, com as leis morais de Deus. Jesus não aboliu. Então, o primeiro erro eu posso fazer o que eu quiser no sábado, no domingo. Vou mudar aqui agora. No dia do Senhor, domingo. Eu posso fazer o que eu quiser. Não pode. Você peca quando você faz o que você quer. E traz problema para a sua cabeça. Por quê? Porque nós vemos Israel passando por isso. O outro é o outro extremo. Não, eu tenho que guardar o sábado, o 7º dia, e não posso nem visitar o vizinho ou ajudar um próximo que está com problema. Nós vamos ver isso semana que vem. Esse é outro extremo, o legalismo. O fariseu, ele veio para esse extremo de cá. Ele não foi para o extremo de que podia fazer tudo, ele veio para o extremo de cá. Eles eram tão legalistas que eles tinham uma distância que eles podiam andar no dia de sábado. A lei estabelecia, você não pode, a partir disso aqui você já tá começando a fazer coisa que não pode. Aí sabe o que eles faziam? Eles iam na véspera, andavam aquela distância, deixavam alguma coisa lá na beirada do caminho para comer, e iam até ali, sentavam, comia, aí a partir da hora que eles tinham se alimentado, então eles podiam andar mais um pedaço. Eles inventavam moda de tudo enquanto é jeito, para quebrar a lei. Isso faz parte, meus irmãos, do coração humano nosso, coração pecador. Então, o legalismo, nós precisamos tomar cuidado com ele, nós precisamos de tomar cuidado com essas interpretações erradas relacionadas com o domingo, o dia do Senhor. Nós temos que dar devida importância
ao que nós cremos relacionado com aquilo que pode e o que não pode, com relação ao sábado, nossos símbolos de fé. Porque se você quer realmente saber o que pode e o que não pode no sábado, passa a mão na Confissão de Fé de Westminster, passa a mão no Catecismo Maior, Catecismo Menor e leia, que você vai encontrar tudo lá. E preste atenção, você não vai encontrar lá nada que não tenha texto bíblico provando para você o que a Bíblia diz. As pessoas acham que às vezes porque nós seguimos a confissão de fé. Não, meus irmãos, nós seguimos a Bíblia. O que nós temos na confissão de fé são as orientações com base bíblica. E nós precisamos de aprender isso. Então, se você quer saber sobre o sábado, sobre o dia do Senhor, busque lá que você vai encontrar. Os irmãos, concluindo, para você não esquecer, o Senhor Jesus não aboliu a guarda do dia do Senhor. Põe isso na sua mente. O Senhor Jesus não aboliu a guarda do dia do Senhor. O quarto mandamento, como toda a lei moral, está ativa até a volta do Senhor Jesus. Até a volta dele. Porque a partir da volta dele, nós vamos viver sem pecado, e aí você não precisa de mais se preocupar com isso, porque nós vamos estar diante do Senhor. Nós vemos no Novo Testamento a mudança do 7º dia para o 1º dia. Isso é claro, não tem como fugir dessa verdade. Não podemos tratar esse dia com desleixo, mas dedicá-lo ao Senhor, como determina a palavra do Senhor. Tomar cuidado, porque nós temos coisas a fazer nesse dia que rendem glórias ao nosso Deus. Entre elas, a mais importante delas é estar no culto, convocado pelos presbíteros da igreja, que é domingo às 19 horas. Não é 19h01, é às 19 horas. E é uma convocação para estar diante do Senhor. Esse é o momento mais importante do dia do Senhor. E se você quer aprender mais da palavra, venha para a escola dominical, porque é o lugar onde você vai aprender da Bíblia. Então, o dia do Senhor tem que ser dedicado ao Senhor, porque é dia do Senhor. E que o Senhor esteja realmente falando ao nosso coração, e que Ele esteja realmente nos ensinando a ter forças, nos ensinando a dedicar a Ele este dia. Que o Senhor esteja nos abençoando. Antes da nossa bênção, antes da nossa oração final, nós vamos cantar um hino. Hino 299, pedindo ao Senhor, vamos colocar em pé? É uma resposta nossa cantando ao Senhor, pedindo ao Senhor que esteja nos fortalecendo para que nós possamos dedicar a Ele esse dia para a glória do nome dEle. Se você não sabe, é hora de aprender, mas eu acho que o pessoal mais antigo sabe. Fortalece a tua
Atos capítulo 4, versículo 29 e 30, diz assim: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, nós, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Que você vá neste dia com isso no coração, que o Senhor te conceda intrepidez para falar do nosso Senhor Jesus. Vamos orar e vamos receber a bênção do Senhor. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer, ó Deus, pela exortação do Senhor a nós, nos mostrando que nós não podemos de forma alguma negligenciar a guarda do dia do Senhor. Que nós precisamos, ó Deus, restaurar isso na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, na nossa igreja. Restaurar, ó Deus, para a glória do teu nome e para que as promessas contidas na tua palavra, para aqueles que fazem uso disso, sejam reais na nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor nos dê realmente a intrepidez para guardar esse dia, mas também a intrepidez para falar do Senhor para aqueles que ainda não te conhecem. Que nós possamos ser, ó Deus, nós sejamos uma igreja evangelizadora para a glória do teu nome. Uma igreja acolhedora, uma igreja fiel à tua palavra, uma igreja que te adora em espírito e em verdade. Agora, ó Deus, leva-nos para os nossos lares com a tua bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, o amor do nosso Deus e Pai, que nos escolheu antes da fundação do mundo, a direção, unção e conforto do Espírito esteja sobre cada um de vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para todo sempre.